Oi, gente! Segundo vídeo da semana. A gente vai fazer assim. No começo da semana eu vou postar algumas dicas sobre algum assunto e na sexta-feira eu vou responder as perguntas que vocês deixaram sobre esse assunto. Hoje é Top 10 Questions sobre o último vídeo que falou do intercâmbio, da importância do intercâmbio. Vamos lá. Por que Irlanda? A gente escolheu a Irlanda pela possibilidade de trabalho, então a gente vai para estudar e pode trabalhar. E também porque podia renovar o visto. Pode renovar o visto. Então a nossa intenção sempre foi estudar um ano e renovar com a escola, fazer inglês novamente, ficar mais um ano e assim vai. Então escolhemos a Irlanda por isso. Você viajou sozinho? Não. Viajei com meu namorado, a gente escolheu tudo isso junto e a gente morou junto em Dublin. Número 3. Pensou em ir para o interior? Sim. Quando a gente estava pesquisando escolas, a gente cogitou... Na verdade, quando eu estava procurando por acomodação, eu caí na besteira de colocar Cork, Galway e vi que as acomodações são muito mais baratas e os apartamentos muito tops, assim, 2, 3 quartos, pelo preço que a gente paga por um estúdio em Dublin, mais ou menos. Só que as escolas, na minha época, pelo menos os orçamentos que eu peguei eram bem mais caros. As escolas eram bem mais caras. Então a gente tirou essa hipótese da cabeça do interior e foi para Dublin mesmo. Pergunta número 4. Qual a maior dificuldade na preparação da viagem? Ter dinheiro. A maior dificuldade, eu acho que foi escolher a escola. Não tinha esse negócio de ACELs, MEI, Learn Protection que tem hoje em dia. Não tinha escola fechando, pelo menos que eu saiba. Mas foi meio difícil, assim, escolher a escola. A gente não pegou a mais barata, mas também não pegou a mais cara. Foi numa meio termo. E a gente nem sabia que existiam esses grupos todos do Facebook. Eu entrei nesses grupos depois que eu estava em Dublin. Então, eu não tive esse contato com pessoas das escolas e tal. Eu acho que até foi bom porque tem umas respostas ali no Face que só atrapalham a gente, mas tudo bem. Pergunta número 5. Qual foi a primeira impressão ao chegar em Dublin? A primeira impressão foi muito vento. E foi muito grande, verdade. Me falou. A primeira impressão foi muito vento. O avião, na hora de aterrissar, foi pro lado, assim, caiu pro ladinho. E a primeira semana era muito, muito, muito vento, gente. Desesperador. E a gente ficou apavorado com aquilo. E também, quando a gente andou de tram... E não é tram na Irlanda. Como é? Luas. Quando a gente andou de Luas, que é o trem de superfície, né? Que é o trem de superfície, a gente teve a impressão que aquela cidade era muito grande. E daí eu olhei pro Ricardo, que é meu namorado, e a gente falou: como que a gente vai achar alguma coisa para alugar nessa cidade? Onde? A gente achou que fosse impossível. Eu lembro bem dessa cena, mas tudo passa. Foi bem legal. Pergunta número... não sei qual o número. 6. Tem muitos brasileiros? Tem bastante brasileiros. Só que a Europa inteira tem brasileiros. Para vocês terem uma ideia, eu fui passar meu aniversário em Paris. Assim que a gente chegou na estação, a gente estava olhando o mapa para ver que metrô pegar. E veio um brasileiro, viu que a gente estava falando português, veio um brasileiro e falou assim: quer que eu ajude vocês? E ajudou a gente. Isso em Paris. Então, em qualquer lugar, em qualquer capital que você for passear ou for morar, você vai encontrar brasileiros. Vai de você tentar fugir um pouco, pegar uma escola que tenha menos brasileiros, ou morar e pegar uma acomodação com menos brasileiros, ou se você gostar e não tiver problema, não fuja dos brasileiros, porque, bem na verdade, são eles que vão ajudar você no começo, né? Pergunta número 7. Qual a maior dificuldade quando chegou? Quando a gente chegou... Olha, não tem nada que seja muito difícil de fazer. Tudo é super acessível. Nossa, é tudo muito fácil.
Eu lembro que nós fomos visitar várias acomodações no começo. Logo que a gente chegou, a gente já tinha um monte de visita pra fazer. E eu acho que no primeiro ou no segundo dia, eu lembro de eu estar deitada assim de noite, a gente já ter visitado vários apartamentos, vários flats e estúdios. E a gente não ter gostado de nenhum, porque era pequeno, era meio sujo, era um lugar ruim. E a gente tinha visitado tantos, eu lembro que eu falei assim, acho que vai ser impossível a gente achar um lugar que a gente goste. E daí deu um frio na barriga e pensar assim, não faz nem 2 dias e a gente já tá com essa dificuldade, vai que a gente não consiga e tal. Então, foi assim. Mas, no outro dia a gente achou alguma coisa pra morar. Em 3 dias a gente achou alguma coisa pra morar. Então, eu acho que é um medinho que dá pra você mudar de país e tal, mas nada demais. Pergunta número 8. Qual acomodação você pegou? Prefere hostel, residencial, estudantil ou casa de família? Nós pegamos casa de família. Eu particularmente adorei. Era um quarto de casal com suíte. Muitas escolas oferecem, acho que todas as escolas oferecem a possibilidade de acomodação em casa de família. Essas famílias costumam ser pessoas mais velhas, às vezes viúvas, ou casal que não tem filhos, que gostam de conversar, só que não tem ninguém, eles recebem intercambistas. E é ótimo porque primeiro que você já chega falando inglês com as pessoas, e tudo é inglês. E eles ajudam vocês a pegar ônibus, qual supermercado é melhor, que é mais barato, tudo. É uma experiência muito legal mesmo. E se eu prefiro hostel, residencial, estudantil ou casa de família, eu não sei porque eu nunca tive em hostel, nunca. Residencial estudantil, eu nunca tive, mas já visitei alguns residenciais estudantis. Não foi em Dublin, mas eu não tive uma impressão legal. Eu não gosto do fato de ter que compartilhar o banheiro com milhares de pessoas. Então eu preferi pagar casa de família. Eu acho que é melhor. Pergunta número 9. É verdade que tudo se faz a pé? Eu particularmente adoro isso porque a impressão que eu tive que Dublin é gigante, no começo que eu falei, morreu. Porque tudo você faz a pé, você vai no supermercado a pé, e o caminho é tão bonito, tem tanta coisa para ver, que às vezes você anda 30, 40, 50 minutos e nem percebeu. Não é ruim, tá? É muito bom isso. E pergunta número 10. Se é caro viver, como é o preço de transportes, compras e afins? Eu não acho caro. Eu e meu namorado, a gente viveu com uns 800, 900 euros por mês, ou seja, 450 euros de cada um, com tudo incluso, com o aluguel, com a comida do mês, com a luz que vem a cada 2 meses, com tudo. Então, com 450 euros, pessoas que são solteiras e que compartilhem quarto, casa, gastam ainda menos. Então, não é caro não. Basta você saber onde comprar. Então é isso, gente. Essas foram as top 10 questions sobre o vídeo que eu fiz da importância de intercâmbio. E semana que vem a gente tem outro assunto. Beijo!